Boa tarde, 1h26. Começamos agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. Quero agradecer a sua audiência, você que acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV aqui no estado do Acre. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Eu quero também a sua participação, me ajude aqui a construir o conteúdo desse programa. O Laércio já apresentou as formas como você pode acompanhar o programa, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, e tem esse danado desse WhatsApp aqui, o 999891042. Só lembro, né? Eu estou conversando com o entrevistado, não tenho como atender a sua ligação. E esse número que aparece aí é desse aparelho aqui mesmo. Não existe uma produção ali pegando o seu recado, não existe isso, tá bom? Sou eu aqui com esse bendito aparelho aqui. O assunto de hoje é sobre saúde, é sobre um novo susto que nós estamos tomando, não é? Com esses casos aí dessa febre maculosa. Dito desse jeito também ninguém nem entende direito. Mas é esse problema aí com os carrapatos. Mas eu vou falar com o médico Thor Dantas, que é infectologista, mas antes de chamar o Thor, aperta o biloto aí, Lala, que eu preciso dar só um recado aqui. Olha, hoje pela manhã eu recebi vários telefonemas narrando mensagens apontando um problema de pessoas que foram até a Caixa Econômica Federal tentar sacar o dinheiro do Bolsa Família. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo, que talvez seja esse o seu problema. Escute só. Pessoa foi, como tem ido todos os meses, vai lá sacar o dinheiro do Bolsa Família. Perfeito. Só que quando chegou lá hoje, por exemplo, se surpreendeu. Chegou lá, tinha R$320, tinham R$315, tinham R$300. A pessoa entra em pânico, não é? Claro, você vai com uma expectativa de pegar um bocado de dinheiro. Chega lá, tem menos. E você com seu orçamento completamente comprometido com aquele tanto de bocado, aí já viu, aí é estresse para todo lado. Bom, eu informei sobre esse problema ao Conselho Estadual de Assistência Social, correto? Que, por sua vez, acionou a Caixa Econômica Federal. Qual é a explicação que foi dada? Acho que isso é importante, isso tem muito interesse público. Eu até chamo a atenção do Departamento de Jornalismo, se puder fazer um VT sobre isso, uma reportagem, é importante. O que aconteceu? Para você perceber. Esse sistema do Bolsa Família, ele foi aperfeiçoado, ele foi melhorado. E aí o que aconteceu? Eu vou dizer a respeito de algumas pessoas que estavam ali, que me falaram do problema e eu estou retornando com a informação. Mas talvez vá acontecer com você, possivelmente. Então você já tem que ficar esperto. A pessoa é casada com o companheiro. O companheiro, recentemente, no último mês, passou a ter renda. E o sistema identificou. Aí, a partir deste momento, quando o companheiro passa a ter renda, o sistema identifica isso. Olha só como está integrado, como as coisas estão integradas. E aí, quando o companheiro passa a ter renda, essa família, ela já sai automaticamente do Bolsa Família. Entendendo também um outro problema. A pessoa não atualizou o cadastro. E aí, quando não atualiza o cadastro, a pessoa descumpre uma das exigências. E aí, não é que ela é excluída de todos os benefícios, ela continua a ser beneficiada, tanto é que ela recebeu 300 e poucos reais, mas ela já não está mais no Bolsa Família. Isso é injusto? Isso é perseguição? Bom, olhe, vai ter leituras para todos os gostos e todas as ideologias.
Mas o problema, eu acho que, não sei se eu consegui dar conta do que aconteceu, né? O porquê que houve essa diferença de quantidade de dinheiro. Então é isso. A pessoa não atualizou o cadastro, o sistema identificou que aquela família passou a ter uma melhora na renda. Ora, se teve uma melhora na renda, então o sistema entende, opa, eu vou pegar esse bocado de dinheiro aqui e beneficiar uma outra família que está mais lascada. A lógica é essa. Perfeito? Então, certamente isso vai gerar reportagens, isso vai gerar muito comentário, muita crítica. Isso é importante para que todo mundo perceba, inclusive, a importância de manter esse bendito cadastro atualizado lá nos CRAs. Meu amigo Thor Dantas, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Tan. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos falar sobre essa tal da febre maculosa. Isso é motivo realmente para se assustar, Thor? Olha, eu acho que é motivo para a gente acender, sim, um sinal de alerta, né? Não para se assustar, não para ficar desesperado, mas para se preparar, para se antever a possibilidade dessa ocorrência. Né? A gente nunca teve caso registrado aqui, inclusive pesquisando nos carrapatos silvestres, né? Tem pesquisadores da UFAC, da veterinária, que já fizeram estudos buscando essa bactéria aqui, nunca encontraram, ela não existe, não circula entre nós ainda. A nossa faculdade de medicina veterinária buscou da isso. UFAC tem, a professora Vânia fez mestrado, doutorado nisso, tem alguns pesquisadores que trabalham com isso. A professora Vânia, a esposa do Mauro? Isso, exato. Acho que o mestrado dela foi buscando essas bactérias nos carrapatos. Então a gente nunca identificou até hoje, mas o carrapato existe, o reservatório animal silvestre, bois, cavalos, capivaras, antas, existem, e o risco é real de um dia essa bactéria ser introduzida. Em outros locais aqui próximos da Amazônia, pesquisadores buscando na área rural, não em pessoas, já encontraram a bactéria. Então existe o risco dela ser introduzida. Então a gente tem que se preparar, do ponto de vista científico, para antever a possibilidade dela chegar entre nós. E o que é isso, hein? Essa febre maculosa, como é que eu identifico isso? Então, uma bactéria transmitida por carrapatos. Existem um grupo de doenças que são daquelas transmitidas por carrapatos. Igual existem transmitidas por mosquito Aedes. Tem várias. O Aedes transmite 4 doenças para a gente. Carrapatos transmitem algumas doenças. Uma delas é essa. Né? Existe uma outra chamada doença de Lyme também, muito famosa nos Estados Unidos, é um grande problema. Entre nós a gente tem também raros casos diagnosticados. Então, um grupo de bactérias que é transmitido quando o carrapato pica as pessoas. A febre maculosa é uma que ocorre no Brasil, muito concentrada em algumas regiões do centro-oeste, principalmente no interior de São Paulo, Campinas, onde gera ali não mais do que 190, menos de 200 casos por ano. É uma doença rara, que ocorre de forma esporádica nas pessoas que vão para o interior de São Paulo e entram em contato com o carrapato. Ela tem um potencial de gravidade importante, é uma doença difícil de diagnosticar. No início é como uma febre, uma gripe, uma virose, uma dengue, qualquer coisa. Dor no corpo, dor no corpo, moleza, febre, dor de cabeça, a coisa vai passando, toma um remédio sintomático, a doença evolui, quando ela se manifesta com gravidade, a letalidade é alta. Aí o risco de óbito é grande, mais de 70% de risco de óbito, mesmo em bons hospitais, se for em estágios avançados. Então, a doença é desafiadora porque é difícil pensar nela. Como é uma doença rara, que raramente se vê, e no início ela aparece com qualquer uma outra, é difícil fazer o diagnóstico. Por isso a importância dela. Então foram alguns casos de jovens que faleceram no interior de São Paulo. Então é uma doença que a gente tem que ficar atento realmente, porque existe o risco de ser introduzida. As doenças mudam, elas andam. Então doenças que não existem numa determinada região podem passar a existir. A Covid ensinou isso pra gente, as doenças novas surgem que não existiam, doenças andam de um lugar para o outro, e a gente tem que estar preparado do ponto de vista científico e antever esse problema. Essa febre maculosa, ela atinge mais o quê? O fígado, o pulmão? O que é? Ela atinge vários órgãos internos, principalmente os vasos sanguíneos, produzindo hemorragia, e sistema nervoso também. Então, e órgãos internos, rins, fígado, é uma doença que a gente chama de multissistêmica. Uma vez que ela se espalha, ela ataca diversos órgãos ao mesmo tempo. A manifestação dela mais comum de gravidade são as manchas hemorrágicas no corpo. Então começa a ter mancha. Fica roxo? Fica roxo e sangra. Isso é mas essa já é uma manifestação de gravidade avançada. Quando está nesse estágio, o paciente já está com diagnóstico tardio.
Rapaz, então é difícil da gente... Como é que, assim, primeiro que... Como é que a gente vai se prevenir contra o carrapato? Sim. E outra coisa, né? Eu estou aqui e não estou sabendo que estão me comendo por dentro, né? Aquele problema está me corroendo. Quando ele aparece, já era um estágio avançado. Aí a gente tem uma coisa que é o seguinte, você, uma vez que entra em áreas que tem carrapato silvestre, você tem que ficar atento se você teve uma febre depois. Primeira coisa, informar o seu médico. Eu estive numa área que tem carrapato. E você deve inspecionar o seu corpo quando sai de uma caminhada, de um passeio, de um piquenique na grama. Você deve olhar o seu corpo buscando o carrapato. Porque leva um tempo para que esse carrapato transmita, algumas horas. Se você, ao sair do passeio, olhar o seu corpo, identificar o carrapato e tirar, e aí tem uma técnica para tirar ele sem esmagar, puxando ele com delicadeza para não soltar saliva, porque é da saliva que vem a transmissão. Ave Maria, dá trabalho, dá trabalho. Você tem que inspecionar, alguns vezes até olhar no espelho. O carrapato não cospe não, né? Se o carrapato cuspir, lascou. Você tem que pegar uma pinça, e essa pinça tem que puxar bem colado na pele, não esmagar ele, mas puxa ele pela parte mais colada da sua pele e arranca. Ele demora umas 4 horas, é o tempo mínimo que necessita estar sugando o seu sangue para que o risco de transmitir ocorra. Então você tem um certo tempo. Voltei do passeio, inspeciona, olhe o seu corpo, use roupas claras para identificar o carrapato na roupa, use roupas compridas, use repelentes de carrapato, eles são eficazes. Você vai passear no lugar que tem carrapato, use repelentes, roupas compridas e inspecione o seu corpo após sair de um passeio, de um turismo rural. Eu me lembro que nesses episódios que aconteceram no interior de São Paulo, não foi os casos mais graves? Campinas, isso. Foi em Campinas? Isso. O estabelecimento, uma das coisas que chamou a atenção, que as autoridades públicas chamaram a atenção do proprietário do empreendimento, é que não havia nada que avisasse ao usuário daquele espaço que ali tinha carrapato. Mas, puxa vida, hein? Aí também é danado. É demais, né? Mas você sabe que no interior de São Paulo, que a gente chama de a zona quente da doença, existe esses cartazes são comuns. Cuidado, atenção, essa é uma zona de febre maculosa. Porque os casos são recorrentes ali, as pessoas costumam avisar. Mas então é por isso. Né? Existe esse hábito, mas também não impede de você, numa outra área que ninguém registrou, e acabar se contaminando lá. Então, não é só na área que tem o cartaz, é na área onde tem carrapatos. Nós aqui, nessas doenças novas, essas situações novas que nós mesmos geramos, o desmatamento provoca muito isso, né? Essa zona nebulosa que se forma quando se desmata uma área, o ser humano acaba ficando vulnerável ao que está ali perto, né? Sem dúvida. O contato com a área silvestre, ela traz riscos. O contato com a mata, o contato com o ambiente silvestre, na fronteira urbana silvestre, é onde ocorrem essas doenças novas, essa transmissão de novas doenças. Então é preciso ficar muito atento justamente nessas zonas de transmissão de transição, e a gente mora numa área em que ela se mistura muito, né, Itá? Então você vai muitas vezes ali no parque do calçadão ali do IP, da UFAC, as capivaras estão todas lá junto com a gente. Então a gente vive num ambiente em que a proximidade silvestre urbana é muito comum. E tem as fazendas também, veja, gados também, bois e cavalos nas fazendas, é o mesmo risco, eles estão lá também. Bom, então aí nós temos potencial. Quem frequenta a área como fazenda e de criação animal, como gado, também tem que prestar atenção no carrapato. O profissional das fazendas, se ele é muito peludo, o ideal é dar uma raspada, como é que é? Para evitar que o carrapato... O que você orienta? Não sei se... não teria uma recomendação de raspar o pelo, mas de frequentemente se inspecionar, sim. Isso sem dúvida. Usar roupas longas, porque se você usa roupa longa, de bota, na fazenda é muito comum, e você protege a calça para o carrapato não entrar por dentro da bota, fechado, isso lhe protege bastante, né? E se após a atividade você inspeciona o seu corpo, então as medidas existem, e usar o repelente e cuidar do carrapato no ambiente também. Existem carrapaticidas que você usa nos animais. Então quem trabalha com fazenda já usa regularmente carrapaticida no gado, né? Também é possível fazer tratamento do ambiente para eliminar. Então numa área, por exemplo, como a gente falou, no meio urbano de Rio Branco, tem áreas em que tem capivara. Manter o mato baixo, cerrado,
Isso ajuda muito, não deixar o mato crescer. E, eventualmente, se tiver infestado com carrapatos, usar carrapaticidas. Então, as medidas existem. Rapaziada lá da UFAC, então, tem que ficar esperta, né? E, acima de tudo, Eitan, manter as pesquisas ano a ano, buscando a bactéria circulante. Isso é importante. Isso é importantíssimo, porque antes da gente ver os casos em humanos, nós veremos os casos silvestres. Então, a gente chama isso de vigilância ativa da doença, com a veterinária e com a biologia. Então é muito importante que a academia mantenha isso como um programa de busca ativa, assim como a vigilância ambiental do Estado e do município. A gente vem conversando sobre isso na academia, conversamos com a reitora, a professora Guida, conversamos com os alunos do DCE que manifestaram preocupação também. Então, acho que está tendo com os professores da veterinária, da biologia e da medicina. Vamos manter essa ação conjunta, que é o que importa acima de tudo. O termo, nesse caso, é o termo vigilância ativa é um termo adequado. Antecipadamente. Aqui o Luiz Carlos está dando uma brincadeira aqui, ele está falando susto ou surto? Ele tá... Pois é, quando você falou em susto, eu lembrei da palavra surto também. Eu tive a mesma impressão que ele. A gente não tem surto aqui no Acre, mas o surto houve no interior de São Paulo. Aqui pra gente ainda é um susto. É um susto. Lá em São Paulo foi um surto. Eu sou apreciador de cachorro, né? E eu me lembro que um dos cães que eu tinha teve um problema com carrapato. Uhum. Se eu pudesse explicar, digamos que o carrapato fez com que o cérebro dele cozinhasse. Ele morreu em questão de um dia, o animal. É sinomose o problema? É isso? Eu não sei. Sinomose é uma e erliquiose é outra. São duas doenças transmitidas aos cães por carrapatos importantes na nossa região. É muito agressivo, não é? Não tem dimensão de como que um carrapato pode fazer estrago, né, Tom? É verdade. Os cães são grandes vítimas aqui na nossa região. A gente está falando dos seres humanos que ainda não temos doença, mas os nossos cães adoecem com muita frequência aqui no Acre por doenças transmitidas por carrapatos. Então é um problema já da veterinária. Os veterinários conhecem essas doenças muito bem nos cães domésticos, porque eles adoecem com muita frequência e, como você falou, são doenças graves nos cães. Olha, a Jana do Santa Inês está perguntando, esse vírus do carrapato passa de uma pessoa para outra? Então deixa eu só já... Eu não sou autoridade, Jana, mas já vou te falar. Pelo que eu ouvi aqui do médico Thor, é uma doença bacteriana, não é viral. Mas passa de uma pessoa para outra? Não passa. É bacteriana, não é viral e não passa de uma pessoa para outra. Ela precisa de um vetor, né? E esse vetor transmite a partir de animais, não de uma pessoa para outra. O carrapato não me pica e depois vai picar você. O carrapato veio de algum animal. O carrapato é encontrado no ambiente, picou algum animal silvestre e depois vai picar a gente. Então eu estou doente, dou um beijo numa pessoa... Não há esse risco de transmissão pessoa a pessoa. É absoluto. Vamos para o intervalo e vamos continuar a conversa aqui com o médico infectologista Thor Dantas, no Gazeta Entrevista.